Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Faço a observação que pode ser que na sua Bíblia este livro, Cantares de Salomão, esteja escrito como Cânticos de Salomão ou Cânticos dos Cânticos. Trata-se do mesmo livro, embora o título varie de versão para versão. Capítulo 2, versículo 15, eu quero compartilhar com você aqui uma palavra que será um complemento precioso ao que nós conversamos dias atrás. Tem um devocional aqui, para quem não assistiu, o título dele é Os Planos de Deus para Você. Gente, na minha opinião, é uma das mensagens mais poderosas que já colocamos aqui nesse canal. Não só pelos feedbacks que eu recebi, mas de fato, quando o Senhor ministrou aquilo no meu coração, eu senti um fogo diferente. É aquele tipo de mensagem que você recebe de Deus e pensa, as pessoas precisam ouvir isso aqui imediatamente. Eu quero trazer um complemento a essa mensagem através do que nós vamos conversar aqui em Cantares, capítulo 2, versículo 15. Antes de nós entrarmos no conteúdo, deixe o seu like nesse vídeo, o seu like é muito importante para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas pelos nossos devocionais. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem com a gente todos os dias, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Cantares capítulo 2, versículo 15, diz assim: Apanhai-nos as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Vamos mais uma vez? Apanhai-nos as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O livro do Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, como estiver na sua versão, é um livro deveras romântico. Tem ali declarações do homem para com a sua amada, da mulher para com o seu amado. E sim, nós podemos fazer analogias espirituais, mas inicialmente essa é uma literatura romântica e nós precisamos entender o contexto destes significados para daí extrair os símbolos e aplicarmos para a nossa vida. Olha que texto intrigante inicialmente. Apanhai-nos as rapozinhas que fazem mal às vinhas. Talvez a primeira impressão que você tenha desse texto é que o autor está chamando a atenção para o fato de que o animal raposa pode entrar numa vinha e estragar essa vinha. Essa é uma das versões da qual nós podemos sim interpretar. Porém, essa é uma expressão idiomática, gente. E a expressão rapozinhas tem a ver com diversos tipos de pragas que poderiam entrar numa vinha e destruir ali toda a plantação e dar um grande prejuízo para a pessoa que estava cultivando aquelas vinhas. Então, as raposas não são necessariamente aqueles animais que nós conhecemos. Pode ser que uma raposa entre numa vinha e estrague. Mas existem as rapozinhas. E essas rapozinhas, elas são muito difíceis de identificar. Eu lembro como hoje, nunca esqueci. Primeira vez que eu estudei esse texto, fui procurar algumas informações, alguns comentários, algumas questões culturais, e eu li algo muito interessante. Eu, particularmente, nunca fui numa vinha, nunca cultivei, não tenho essa experiência de agricultor. Mas um determinado comentarista colocou assim, olha, essas raposinhas são alguns tipos de praga que só o especialista, só o agricultor experiente consegue perceber. Então, se você, uma pessoa inexperiente que não costuma cultivar uma vinha, se nós passarmos por uma vinha, pode ser que ali tenha uma praga que os meus olhos não treinados não perceba que ela vai destruir toda a plantação. É preciso um agricultor experiente para identificar essas raposinhas, esses pequenos detalhes, essas pequenas pragas que podem destruir a plantação e, identificando, definha ela. Por quê? Olha o que o texto bíblico fala. Porque as nossas vinhas estão em flor. Para que a sua vida venha florescer. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem que ser sincero consigo mesmo, consigo mesma. Você quer de fato florescer no Senhor? Você quer de fato frutificar no Senhor?
A verdade é que, na lógica da biologia, o florescer vem antes do frutificar. Se você deseja, de fato, frutificar em Deus, você precisa primeiro florescer. Já diria ali um professor de biologia ou um cientista que a árvore ela começa na raiz, aí vem o tronco, também chamado de caule, depois vem os galhos, as folhas, as flores e depois o fruto. Essa é a realidade da maioria das plantas. Então, se você quer frutificar em Deus, se você quer ter uma vida frutífera, é preciso primeiro florescer. Mas tem algo que coloca em risco o nosso florescimento, o que são essas raposinhas. E, gente, o que são essas raposinhas da nossa vida? É uma coisa que eu costumo chamar de entulhos da alma. Você já viu um entulho? Um entulho é um amontoado de coisas diversas, quebradas, restos de construção que pode servir para determinados fins. Mas se você não tratar bem aquele entulho, se você não der uma boa finalidade a ele, perdão, você pode inclusive prejudicar uma construção. Você pode sujar uma rua, você pode atrapalhar uma via por não ter cuidado de um determinado entulho. E quantas vezes nós deixamos de florescer porque estamos com esses entulhos na alma? Estamos com essas raposinhas na alma. E essas raposinhas tratam de coisas que nós temos dentro de nós que não estão bem resolvidas. Olha, quem nos acompanha aqui diariamente vai lembrar que alguns dias atrás nós fizemos um devocional falando da história de Agar, a concubina de Abraão. Quando ela vai para o deserto, um anjo visita ela e pergunta a ela por que ela está ali. Ela fala, olha, a minha senhora Sara, né? Ela discutiu comigo, tive uma briga, tive que ir embora. Aí o anjo fala assim, ó, você tem que voltar lá, pedir perdão para Sara, voltar a conviver com ela. E eu ensinei aqui que nós precisamos aprender através dessa história que Deus tem coisas para a nossa vida que se nós não tivermos bem resolvidos, nunca vai acontecer. Tem pessoas, gente, que se notabilizam em serem colecionadores de promessas. Sabia que o lugar mais rico do mundo é o cemitério? Porque lá existem canções que nunca foram cantadas. Existem poemas que nunca foram escritos. Existem ideias que nunca foram colocadas em prática. Existem promessas que nunca foram vividas. E essas promessas que nunca foram vividas, elas podem ter muitas razões, diversos motivos. Muitas vezes, a principal razão de uma promessa não ser desfrutada por nós é porque nós não estamos bem resolvidos o suficiente para vivermos ela. Se você não está bem resolvido, bem resolvida, a bênção pode se tornar uma maldição para a sua vida. Olha a necessidade que nós temos de resolver os problemas da nossa alma. Precisamos ser ativos em relação a isso. Ou seja, sondar o nosso coração e verificar quais são as coisas que precisam ser bem resolvidas. Eu lembro de uma determinada situação, um lugar que estava cheirando muito mal. E por mais que as pessoas limpassem aquele lugar, ele continuava cheirando mal. Quando fizeram uma varredura detalhada, descobriram que no teto do lugar, no teto daquele cômodo, havia uma ratazana morta. Então a pessoa, né, varria o chão, passava pano no chão, colocava aqueles desinfetante bom ar, né, colocava ali aquele famoso cheirinho, colocava um cheirinho, né, para poder ficar cheiroso aquele cômodo, limpava as paredes, pintou de novo, fez e aconteceu e continuava cheirando mal. Quando a pessoa percebeu, ela foi fazer uma varredura detalhada, ela descobriu que tinha uma ratazana morta em cima da laje. E aí o cadáver daquela ratazana trazia todo aquele mau cheiro. Primeiro, olha que interessante. Quantas vezes nós fazemos uma varredura em nosso coração que eu ia até falar uma palavra aqui que não deveria ser falada. Não que fosse uma palavra ilícita, mas talvez desse uma má interpretação. Mas como que eu posso falar isso? Muitas vezes nós estamos enganando a nós mesmos. Entende? E preste bastante atenção no que eu vou te falar aqui. Ó. Bastante atenção. Muitas vezes nós nos enganamos, nós mentimos para nós mesmos por medo de um confronto. Porque a cura, ela envolve um processo de confronto.
onde a nossa personalidade, o nosso caráter, a nossa história, eles serão confrontados e muitas vezes os nossos erros serão expostos para que nós, de fato, possamos alcançar a cura, entende? Então, o medo da exposição, o medo do processo de cura, o medo de encarar a realidade como ela é, muitas vezes nos faz mentir para nós mesmos. O que é mentir para nós mesmos? Nesse caso aqui da ratazana, é a pessoa que estava só limpando o chão do quarto, né? Passando vassoura, passando pano, mas é preciso uma varredura detalhada. O que é que está no teto? O que é que está por trás da parede? O que é que está do outro lado do muro que ainda assim está cheirando mal na sua vida? É preciso confrontar esses detalhes escondidos do coração, porque essas raposinhas que talvez para você, muitas pessoas acham, Thiago, isso aí, eu tenho um tal problema, mas isso aqui não vai influenciar não, vai dar tudo certo, vou seguir assim mesmo. Gente, cuidado. Ninguém tropeça em pedra grande. Nós só tropeçamos em pedra pequena. Observe, essas raposinhas que fazem mal às vinhas, elas podem colocar em xeque todo o florescimento da sua vida, todo o frutificar da sua vida. E assim como o dono de uma vinha, ele pode ter um grande prejuízo por não tratar as raposinhas, nós podemos ter grandes prejuízos por não tratarmos aquilo que precisa ser curado dentro de nós, as nossas feridas interiores. E nós podemos pagar um grande preço de nunca vivermos as promessas de Deus, nunca vivermos o que Deus tem para nós, tão somente pelo orgulho e pela dificuldade de reconhecer o erro, de se expor ao tratamento e de encarar um processo de cura que vai destravar, que vai desatar a nossa vida. Então tome cuidado, sonde as raposinhas do seu coração e busque ajuda, busque auxílio, busque oração, busque terapia se necessário, busque ser transformado por Deus. Eu te garanto que o processo de cura, inicialmente, ele parece intimidador, mas ele é profundamente necessário para que você viva tudo o que Deus preparou para você. Amém? Você recebe essa palavra? Se você de fato recebe essa palavra, coloca nos comentários, não no chat, porque o chat passa. Coloca nos comentários como um testemunho de fé para quem vir ver esse devocional. Coloca assim, ó: eu vou cuidar das raposinhas do meu coração. Eu vou cuidar das raposinhas do meu coração. Quero orar com você nesse momento, onde você estiver, una sua fé com a minha. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Nós cremos que o Senhor tem interesse em nos tratar, nos curar. O Senhor nos quer bem. Eu quero te pedir, ó Deus, para que todo o desleixo ou até mesmo orgulho, vaidade que nos impede de mergulharmos em processos de curas verdadeiros, toda a vaidade, todo o orgulho que nos impede, Pai, que nos leva a mentirmos para nós mesmos, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Nos dá força, Senhor, para de fato possamos reconhecer os nossos erros, abrirmos as nossas feridas para o tratamento, para que isso, meu Senhor, nos ajude a de fato vivermos o que o Senhor preparou para nós. Nós não queremos morrer colecionando promessas, queremos viver as promessas, cumprir as promessas, desfrutar do que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo. O seu like é muito importante para que mais pessoas sejam alcançadas pelos nossos devocionais aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Estamos juntos sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Lembrou de alguém? Chama essa pessoa para assistir os devocionais conosco e fica à vontade para maratonar no canal muitos e muitos devocionais que certamente falarão ao teu coração. Meu Instagram é tbatista8, a gente se encontra lá também. Shalom no teu coração, até a próxima. Tchau, tchau.